Bom, esses dias eu tava reassistindo Kung Fu Panda 1, apresentando os clássicos para minha filha, e acabei tendo algumas ideias sobre o filme. Então, senta aí, seja bem-vindo, fica à vontade, que eu vou te explicar melhor essa viagem. Dos criadores de Shrek e Madagascar. Vamos, Panda. Mostre do que é capaz. Tá legal, mas eu acabei de comer. Ainda tô de barriga cheia. De repente, meu Kung Fu não vai ser tão bom quanto depois. Kung Fu Panda, da DreamWorks. Eu não sei se você já se questionou alguma vez, mas na minha época de escola, eu e os meus amigos, né, principalmente no ensino médio, a gente tinha uma insatisfação com a forma que a escola tratava os alunos, da forma que era ensinado, da forma que a educação funcionava. Nada muito complexo, apenas indignação de pré-adolescentes. Mas eu particularmente, não sei você, eu acho que é uma indignação muito justa. Hoje trabalho melhor essa ideia na minha cabeça, tenho mais clareza sobre o que me incomodava. E eu acho que isso é uma indignação geral, talvez. E aí me veio algumas ideias na cabeça e eu acabei fazendo um paralelo meio maluco entre Kung Fu Panda e Paulo Freire. Tá ficando doido, menino? Então vamos lá. Antes eu quero te lembrar que filme que é esse. Kung Fu Panda é uma animação de 2008 da DreamWorks e conta a história de Po, um panda muito da hora, apaixonado por Kung Fu, que mora com seu pai, o Sr. Ping, que tem um restaurante de macarrão. Nosso querido panda é fascinado por Kung Fu e é muito fã dos 5 Furiosos: Tigresa, Macaco, Garça, Víbora e Louva-a-Deus. Macaco, louva-a-Deus, garça, víbora, tigresa. Uau! Que são grandes mestres do Kung Fu e referências do Kung Fu para aquela aldeia. E são treinados pelo mestre Shifu e também pelo mestre Oogway. E a grande treta do filme é desse cara aí. Ele é o Tai Lung, que ele é brabo. O Shifu ensinou ele quando criança, com o intuito que ele fosse o dragão guerreiro. E ele tá preso. E aí o mestre Oogway tem uma visão que o Tai Lung tá voltando para tirar algumas satisfações. E por isso tem-se a necessidade de treinar um novo dragão guerreiro, porque o Tai Lung luta pra caramba. E aí eles organizam um festival, enfim, para eleger quem vai ser a pessoa digna de se tornar o dragão guerreiro e ler o pergaminho do dragão e conseguir poderes malucos. Enfim, o pano de fundo é meio que esse. O filme é bom, volta lá para assistir. E acho que daqui já dá pra gente caminhar bem. E continua aqui comigo nessa ideia. Voltando à minha indignação quando adolescente, a gente gostaria de ter um ensino diferente, melhor. E existia um cara, um educador, que também criticava o modelo existente de educação. E esse cara propôs um modelo, desenvolveu um modelo diferente. E ele estava aqui no Brasil, ele é brazuca. E é claro que eu tô falando dele mesmo, né? O tão admirado e talvez odiado por alguns, Paulo Freire. Mas não fecha o vídeo ainda não, calma. Deixa eu continuar aqui no meu paralelo maluco, deixa eu te explicar melhor. Esse simpático senhor é referência mundial na área em que atuava. Autor de mais de 25 livros, terceiro teórico mais citado em artigos acadêmicos do mundo, doutor honoris causa em 48 universidades no planeta, foi professor de nada menos que Unicamp, PUC São Paulo, Universidade de Genebra, Harvard, Cambridge, não sei nem falar o nome disso, e Massachusetts. Enfim, o cara era brabo e até hoje é base para estudos na área de pedagogia e para muita coisa, é pilar na área em que ele atuava. E claro, ele é patrono da educação brasileira. Bom, o cara é brabo, era um monstro na área em que atuava, é referência até hoje. E beleza, o que ele tem a ver com Kung Fu Panda, Diego? Paulo Freire, ele se dedicou a vida em estudar e aplicar a educação crítica. Isso quer dizer que ele tinha como objetivo formar sujeitos críticos capazes de atuar e transformar a realidade na qual estavam inseridos. Então, vamos aqui comigo. Bom, mas antes eu quero falar pra vocês... Não, tô zoando, não é nada demais não. Eu só voltei aqui outro dia com outra roupa, porque, né, a vida do pai trabalhador não é nada fácil. Pode ser tudo menos fácil. Mas beleza.
Tô gravando outro dia aqui, mas vamos dar continuidade, mesmo assim. Bom, Shifu fica com a difícil missão de ensinar Po, de ser mestre do Po, né? Eu que treinar ele para ser o dragão guerreiro. Porém, aparentemente, o Po não tem desenvoltura nem talento nenhum pro Kung Fu. E Shifu fica, né, meio bolado com isso. Mas a tigresa, em um determinado momento, vai explicar pro Po, né, o que aconteceu com o Shifu, por que ele é daquele jeito, né? Porque Po vai falar, tipo assim, olha, se eu, né, é mais ou menos assim, ele fala, se eu não soubesse que ele tá tentando me inspirar, eu acharia que ele tá tentando me fazer desistir, é algo assim, né? E eu não sei vocês, mas principalmente na graduação, né, do ensino superior, às vezes, né, até no ensino médio e tal, parece que às vezes o professor tá tentando te fazer desistir, né? Não a pessoa do professor, mas a matéria, a forma que é dada, a dificuldade que é imposta, assim, às vezes logo de primeira, né? Eu lembro que em uma das minhas experiências, alguns colegas comentavam que, cara, por que essa matéria vem primeiro da outra? Essa aqui, tipo, facilita muito o entendimento da outra. A gente, né, às vezes se tivesse uma estratégia, uma abordagem diferente, seria mais fácil. Assim, né? Tem toda essa dificuldade, às vezes da metodologia, da forma com que é ensinada, parecer, né, que é para que os mais fortes sigam, né, os mais fortes consigam passar e seguir. E aí, né, nesse episódio a tigresa vai contar o que aconteceu. Então, resumidamente, o Tai Lung é deixado ainda bebê na frente do templo e o mestre Shifu adota Tai Lung e cria ele como filho. E a gente vê uns flashbacks do Shifu rindo, sendo feliz, ensinando o Tai Lung, que desde cedo demonstra uma maestria enorme pro Kung Fu. E aí ele vai treinando, e o Tai Lung começa a querer ser o dragão guerreiro, querer o pergaminho do dragão para ele. Só que aí o mestre Oogway, que é mestre do mestre Shifu, percebe a maldade no coração do Tai Lung e não quer, né? Fala que não vai dar, porque o Tai Lung tem maldade. E aí o Tai Lung se revolta e vai contra o Shifu, né, contra todo mundo, o Oogway. E aí ele derrota o Shifu e é detido, enfim. E aí ele é preso. E após isso vem um flashback da tigresa, né, mostrando como o Shifu era diferente com ela. E eu acho engraçado que tanto o Tai Lung quanto a tigresa são felinos, né, tem assim, são animais ali, os únicos que meio que se parecem, são muito bons guerreiros, e a tigresa também, né, demonstra essa facilidade ali, até muito, muito parecida à cena em que ela vai dar um golpe no João Bobo, o Tai Lung dava também, e o Po também, né, mostra que Tai Lung e a tigresa, quando crianças, né, já tem desenvoltura, e mesmo o Po grandão não tem. Mas aí, né, o Shifu corrige a tigresa, mas muito frio, muito sem emoção ali. Então a gente pode ver que o método é até parecido, só que a abordagem do Shifu é diferente. Então o método ainda permanece o mesmo, se a gente for olhar ali a forma de treinamento no João Bobo, ali no dojo, né, ali no castelo deles lá. As mesmas ferramentas, do mesmo jeito, a mesma abordagem, ensinar golpes, etc, né? Ler os pergaminhos e Tai Lung, né, e os 5 Furiosos passam por esse mesmo treinamento e todos são bons guerreiros. Mas o Tai Lung ele era um pouco melhor, e o Shifu gostava mais da pessoa, né? Ele se envolvia mais ali da pessoa do Tai Lung. Porém o método é o mesmo. E Paulo Freire falava um pouco sobre, assim, resumidamente, que quando a educação não é libertadora, né, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então talvez por aí dá para se entender que quando o Tai Lung se revolta, ele usa da força, né? Ele oprime de volta. Às vezes o treinamento, por mais que Shifu amasse Tai Lung, o treinamento ele era muito similar ao dos 5 Furiosos. A gente vê que era, né, com os bonecos com espeto, algo bem assim repetitivo, sabe? Algo bem padrão, né? Paulo Freire também fala sobre uma educação bancária, onde o mestre se afasta do aluno e o mestre deposita o conhecimento no aluno. Então o mestre oferece ali um determinado conhecimento afastado do aluno, para que no futuro ele gere algum retorno, ele assimile alguma coisa, ele decore, né? E por aí vai. E Paulo Freire criticava muito esse método, que é o método tradicional que a gente vê aí. Opa, de novo! A gente vê aí.
sendo praticado até hoje. Shifu depois tem uma conversa com o mestre Oogway e é uma conversa muito bonita, é uma cena muito bonita, né? Que eu gosto da cena em si. E ele entende que o mestre dele, ele respeita muito o mestre Oogway, e o mestre Oogway tem uma abordagem muito boa com o Shifu, tanto é que até depois do mestre Shifu ainda ser mestre, ainda tá ensinando, né, o mestre Shifu. E aí o mestre Shifu entende que não existem acidentes ali, né, e que ele tem que dar uma chance pro Po. E aí nesse momento ele ouve um barulho na cozinha, na despensa ali, vê que o Po tá fazendo muitos golpes, fazendo muitas coisas ali de uma forma até meio inconsciente. Dá uma provocada ali e o Po abre um espacate e tal. E dali pra frente ele vê que talvez com o Po a abordagem poderia ser diferente, porque o Po precisa aprender, ele não tem desenvoltura, ele descobre que tem, na verdade tem desenvoltura, mas não era aparente, mas que o estímulo pro Po para aprender em tão pouco tempo talvez teria que ser outro. E aí ele tenta aceitar o aluno, ele aceita o aluno e aí começa uma abordagem diferente, uma abordagem onde a educação libertadora, né? Uma educação onde Paulo Freire, por exemplo, ele propõe uma educação diferente, que é uma educação dialética, onde o aluno e o professor ensina e aprende com o aluno, e o aluno aprende com o professor e também ensina o professor. Então, o mestre, ele precisa entender o ambiente, a realidade do aluno, os estímulos que fazem sentido, o vocabulário daquela pessoa, né? Onde que ela está inserida socialmente, o que faz sentido para que ela aprenda, porque dessa forma o aprendizado é muito mais rápido e efetivo. Tanto é, lá em Angicos, que era a terra natal de Paulo Freire, ele alfabetizou 300 pessoas adultas em 40 horas. Então foi um tempo muito rápido e uma quantidade absurda de pessoas a serem alfabetizadas, entendeu? E adultos ainda, que geralmente tem uma resistência maior, né? E Shifu, então, ele leva Po para um lugar, né? Porque Po, ele, apesar de não praticar o Kung Fu, ele amava o Kung Fu, ele acompanhava o Kung Fu, ele tinha bonequinhos, né? Dos Cinco Furiosos, né? A gente vê que ele é bem ambientado com isso, ele conhece as antiguidades que tinha no castelo. E Shifu leva ele pro Lago das Lágrimas, se eu não me engano, mas era um lugar, né, ancestral, assim, um lugar diferente, onde o Oogway descobriu o Kung Fu, onde o Oogway inventou o Kung Fu. E lá ele fica encantado, nossa, é aqui. E aí ele fica maravilhado com a imagem do Shifu ali na pedra e tudo. E ele aceita ser treinado. E a gente acompanhando aquele lugar, a gente vê Shifu fazendo uso da comida, que era o incentivo que o Po aceitava bem, respondia melhor, né? E ele começa a fazer o Po treinar, assim, tentando pegar comida, e em determinado momento nem precisa mais desse estímulo. O Po já assimilou, já entendeu, e eles começam a treinar normal, mas sempre os dois juntos. E se a gente comparar as cenas dos treinamentos dos Cinco Furiosos, ou do que eles estão fazendo, do Tai Lung, a gente nunca viu o Shifu treinando com eles, mas ensinando de longe, entendeu? Eles treinando com bonecos, com equipamentos, enfim. Mas ali não, o Po treina com o Shifu do lado, né? Inclusive frente a frente. E aí tem a cena, né, que eles vão disputar. No final eles vão disputar o almoço, e no final, né, resumidamente, tem uma cena onde o Shifu demonstra respeito pelo Po, e o Po devolve o respeito e fala obrigado, mestre. E é muito bonito, né? Então isso me fez ficar pensando um pouco, né, que nas formas de se ensinar e nas formas de se aprender, hoje a gente tem mais consciência de que existem inteligências diferentes, né, mais aptidões diferentes. E sabendo isso, até questões de neurodiversidade, pessoas que pensam um pouco diferente, que se comportam diferente. Então, como que se ensina pessoas tão diversas, né? E eu acredito que não tem outro jeito a não ser identificando quais são as diferenças das pessoas
e trabalhando nas suas vantagens, nas suas desvantagens, né? Usando as qualidades, as coisas nas quais as pessoas são boas, que são mais fáceis de se assimilar, ou não também, sabe? Mas é sempre usando dessas diferenças, usando, né, de artifícios da tecnologia, o que hoje, né, tá aí, queira ou não, mas só tem um jeito de identificar, né, isso, é estando perto, é ensinando de perto. Então, a gente consegue ver que o treinamento foi essencial para a mudança do Po, para a transformação do Po no Dragão Guerreiro e para a mudança no Shifu também. Naquele processo ali, os dois aprendem, os dois evoluem, os dois conseguem atingir os objetivos e depois fica evidente a mudança no comportamento de ambos, né? O respeito que um tem pelo outro o que cada um conseguiu melhorar, né? Crescer, né? Sair diferente, sair melhor daquela experiência. É engraçado perceber que às vezes, igual eu falei, a tigresa e o Tai Lung são felinos e é ver o quanto eles ficam, mesmo a tigresa fica no limiar ali. O Tai Lung não, o Tai Lung já chutou o balde, ele vira o vilão, né? Mesmo que tenha os motivos dele. A tigresa ela sempre parece meio fria, que tá bem ali no limiar, assim, de se tornar um anti-herói, pelo menos, sabe? De se tornar uma pessoa mais violenta. Ela tem uns momentos dela de querer usar da violência. Você vê que às vezes meio traumático, mas que o temperamento dela é mais explosivo, né? E é interessante, eu penso que não é à toa que os dois são felinos. Essa certa linha de similaridade entre o Tai Lung e a tigresa, né? Ver que, tipo assim, o Tai Lung, ele se tornou vilão. A tigresa foi quase, pelo mesmo método, a tigresa foi treinada, né, pelo que parece ali, depois do Tai Lung, logo em seguida, e ver que ela quase também se tornou o opressor, entendeu? Então, é um método meio arriscado, né? E eu acho muito bom, muito bonito. Óbvio, né? Se tem alguém assistindo que é da área da pedagogia, da educação, né? Que é um estudioso de Paulo Freire, né? Eu sei que tem diversas pessoas, né? Inclusive próximas, que estudam mais a fundo do que eu. Não é a minha área, né? Eu não sou da área da educação, mas eu admiro. E ver o quanto é um método bom, é um método diferente, que tem aplicabilidade, reconhecimento no mundo inteiro. E acho que esse é um paralelo meio maluco, mas às vezes você aí também às vezes igual eu, né? Que eu, por exemplo, às vezes pego algum conteúdo, algum conceito e de pronto às vezes eu não encaixo, não entendo, mas fica ali. Aí de repente eu me deparo com alguma obra, alguma coisa que não tem nada a ver e vem um estalo e aquilo ali começa a fazer todo sentido. Então talvez a minha intenção aqui é dividir essa ideia, essa comparação maluca, né? Óbvio que provavelmente não é exatamente de Paulo Freire, com certeza não que o autor quis falar, mas também não importa, acho que essa é a delícia da arte, né? Esse é o poder da arte, de conversar diretamente com quem está consumindo, né? E isso é muito legal. Então, espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se inscreve aqui, né? Esse aqui provavelmente é o primeiro espero que muitos. Comenta. Se você é da área, né? Comenta, me corrija em muitas coisas aqui. E se você não e achou interessante, assim como eu acho e tenho cada vez estudado mais para me familiarizar melhor, tem excelentes fontes no YouTube, mas toma cuidado, né? Porque tem muitas fontes absurdas aí, fake, estranhas, né? Que é muito achismo, opinião e nada de fonte, de base, né? Tem conteúdos aí, não são fontes, tem conteúdos pelo YouTube, mas também tem conteúdos excelentes, com fontes corretas, fontes sólidas, né? Não são achismos, mas espero que tenha sido bom para você, que seja proveitoso e nos vemos numa próxima, né? Em breve aí. Deixa temas aqui embaixo também, ou vai lá no Instagram pra gente poder conversar também. Lá eu devo postar uma coisa ou outra. Por enquanto eu ainda tô meio devagar lá, mas vamos conversando, vamos construindo isso aqui juntos. Beleza? Espero que você tenha saído melhor e eu também. Até mais.